Prezados irmãos, eu lhes apresento a minha saudação, esperando que todos aqui tenham vindo com o seu espírito preparado para, na realidade, merecerem uma perfeita comunhão com o reino celestial, a fim de que mais uma vez a gloriosa promessa de Jesus, nosso Senhor, quando afirmou: aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue jamais terá fome, jamais terá sede, possa cumprir-se novamente em sua vida e seja para cada um uma importante realidade. É verdade que é dever do Filho de Deus manter-se em perfeita comunhão com os céus, não só em determinadas horas e ocasiões de sua vida, nem somente em dias especiais, mas esta comunhão deve ser mantida constantemente, mesmo porque cada um deve ser nesta terra um vencedor, para glorificar em tudo o nome do nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Voz do Consolador e de todos os santos e anjos que lutam para amparar a igreja na terra, para amparar o povo do reino dos céus. Todavia é muito claro também que numa reunião como esta, especialmente nesta, quando dedicamos momentos especiais para cumprir a ordem e o mandamento de Jesus, realizando o importante sacramento da Santa Comunhão, não só para num ato e num gesto de devoção e piedade nos recordarmos do seu sacrifício naquela cruz e da sua gloriosa ressurreição, mas também para, na realidade, comermos do seu corpo e bebermos do seu sangue. Porque, segundo a nossa fé apostólica, estes elementos aqui preparados e que estão sobre a mesa, especialmente depois da oração de consagração, verdadeiramente são ungidos pelo Espírito Santo do Pai e pela bênção dos santos que aqui estão, e pela bênção dele mesmo, cuja virtude vem desde o seu trono, para transformar este pão de um simples elemento material num alimento espiritual e vivificador. E a mesma coisa também se dará com o suco de uva preparado para este fim, o qual, depois de ungido, passa a ter as virtudes preciosas do sangue de Jesus. Daí o povo de Deus nesta terra, quando fiel, sincero e verdadeiro, não dever ter em sua alma fome e sede de justiça, mas ter sempre muito gozo, muita paz e muita alegria. Por isso é que assim lhes falo, especialmente nesta reunião, e lhes recordo ligeiramente o nosso ponto importantíssimo de doutrina, quando afirmamos que realmente todos os santos do nosso Pai, santos e anjos, e muito especialmente os santos que alcançam o galardão de servir e de lutar pelo povo de Deus nesta terra, serem constantemente enviados para nos guardarem e nos protegerem, executando eles assim importantíssima missão, como a de manter o povo do Pai nesta terra, fiel a Ele e também muito fiel a Jesus e aos ensinos da doutrina, e muito fiel e grato ao Consolador, a Santa Voz, que nos tempos presentes executa à frente desta igreja as ordens de Jesus e do Pai, no que, como sabem, é constantemente ajudada, especialmente pelo seu representante, o primaz desta igreja apostólica. A fé no poder e nos santos de Deus, e principalmente na intercessão deles e no amparo deles, para fazer valer sobre o povo de Deus nesta terra, especialmente esta promessa gloriosa de Jesus, quando afirmou que ele era, é e seria para sempre o pão da vida e a água da vida eterna para o povo que lhe fosse fiel, especialmente, digo eu, para fazer valer esta importante promessa, é que cremos com piedade em toda a doutrina e muito especialmente neste ponto de fé,
de que realmente somos amparados e protegidos, ajudados e alimentados constantemente pelo poder dos santos e anjos que alcançaram, como disse, este galardão, de assim servir a Jesus, ao Pai e ao Consolador à frente de sua igreja. O apóstolo São João, na sua doutrina e na palavra que escreveu especialmente no livro chamado Apocalipse, ou que recebeu este nome por tratar especialmente de assuntos que viriam a se cumprir durante a luta e a vida da igreja na terra, e também sobre a humanidade pecadora e afastada de Deus, deixou de maneira muito clara afirmada esta doutrina. E nós transcrevemos as suas palavras, especialmente na página 13 do livro Evangelho do Reino dos Céus, e de um modo especial o versículo 27. Porque o Cordeiro, disse o anjo que falava com São João apóstolo, mostrando-lhe uma grande multidão de santos e anjos que louvavam e glorificavam o Pai, e falando ele a respeito do poder espiritual e da condição espiritual daqueles santos que louvavam e glorificavam a Deus diante do seu trono, afirmou isto: porque o Cordeiro, isto é, Jesus, que está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aqui está citada a condição de dois grupos muito importantes ligados ao poder de Deus. De acordo com a tradução, parece que o assunto ficou um pouco obscuro, mas confrontando com o resto da doutrina escrita, e muito especialmente com a unção e a revelação do Espírito Consolador nos tempos presentes, nós entendemos claramente que aqui está sendo feita, em primeiro lugar, referência aos santos e anjos que, como disse, se achavam diante do trono de Deus, aos milhares e milhares, louvando e glorificando o seu nome. E também faz referência ao povo de Deus na terra, que seria, como era, isto quanto aos fiéis, e como são e serão eternamente enquanto existir igreja na terra, amparados, alimentados e protegidos pelo poder celestial, através do ministério importantíssimo destes anjos e santos. Então disse aquele anjo que conversava com o apóstolo: porque o Cordeiro que está no meio do trono, isto é, Jesus, que naquele momento estava à destra do Pai, no trono dele, Jesus. Não que ele ali fique, como muitos pensam, eternamente, sem dali sair um instante sequer, porque executa ele importantíssimo ministério no reino do seu Pai, governando e dirigindo aquele reino. E, naturalmente, por muitas e muitas vezes, deixa ele o seu lugar de glória para lutar pelo reino dos céus. Mas naquele instante, São João o viu em seu trono, e o anjo lhe disse então que ele, Jesus, apacentaria, quer dizer, dirigiria, tomaria conta, guiaria todos aqueles santos que estavam diante dele, Jesus, e diante do Pai. E guiaria para quê? Para que eles fossem enviados às fontes de água da vida, isto é, àqueles que na terra verdadeiramente se alimentassem da água da vida eterna, portanto se alimentassem de Jesus e de sua doutrina, e que mediante esta obra importantíssima daqueles santos, enviados às fontes de água da vida, naturalmente na terra, todos os que estivessem em tal condição espiritual seriam guardados, seriam protegidos, nada os molestaria, viveriam em paz, e Deus, através do envio destes santos e anjos, limparia
dos seus olhos toda lágrima. Claro está que o anjo não estava dizendo a São João que aqueles santos é que iam ser assim guardados e que Deus enxugaria dos seus olhos toda lágrima, porque os santos que estão no céu com o Pai já não choram e não têm o que chorar, mas um gozo perene toma conta de suas almas e seu espírito, muito embora naturalmente enfrentando muitas vezes lutas muito grandes para defender o reino dos céus e lutando principalmente para salvar uma alma e levá-la a possuir a vida eterna, que custou o sacrifício glorioso de Jesus no passado e no presente a sua última revelação e a obra importantíssima da Santa Vó Rosa como Consolador, e que está custando ainda esta luta e este trabalho. Então, muito embora estes santos lutando muitas vezes incansavelmente para guardar e proteger uma criatura digna nesta terra, todavia não choram, não passam por angústias, não sofrem mais nada, porque para isto estão na glória do Pai e principalmente, é lógico, os que mereceram o importantíssimo galardão de servir o reino dos céus, lutando ainda pela igreja na terra e por aqueles que hão de herdar a salvação. Mas estava, por conseguinte, o anjo mostrando a São João que aqueles santos, aqueles anjos, que aos milhares compunham o poder do nosso Pai e de Jesus, nosso Senhor, seriam enviados à terra, às fontes de água da vida, quer dizer, ao povo que fosse fiel a eles, para guardá-los e protegê-los, de tal maneira que nenhum mal os atinja. E Deus, por intermédio do amparo destes santos e anjos, limparia dos seus olhos toda lágrima. Que todo aquele que é inteiramente fiel ao reino dos céus, e por conseguinte, procura manter uma comunhão perfeita com este reino, é constantemente guardado, amparado e protegido, e que esta missão é realizada especialmente pelos anjos e santos enviados, é doutrina muito antiga e fé que constou até mesmo do ensino dos santos profetas do passado. O rei Davi, e também profeta, chegou a afirmar, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E assim, todos os profetas que escreveram alguma coisa da doutrina afirmaram esta verdade. E os santos apóstolos também assim criam, e alguns deles viram estes anjos, alguns deles conversaram com estes anjos, como principalmente o apóstolo São João. Mas esta importante proteção, afirmada em toda a palavra da doutrina, a qual diz e promete que todo aquele que verdadeiramente é do reino dos céus, mal algum chegará a vencer sua vida, e que Deus, através de suas obras e da proteção celestial, enxugará dos seus olhos toda lágrima, e que nem o excesso do calor do sol, nem as intempéries do tempo lhe farão mal, mas o que é fiel será um grande vencedor na terra. Entendam que estas promessas importantíssimas só se cumprem na vida daqueles que são considerados como fonte de água da vida. É o que está dito aqui. O povo, de um modo geral, não os apostólicos, mas o povo, de um modo geral, pensa que os anjos, aos quais eles chamam de anjos da guarda, que realmente merecem este tratamento porque são enviados para guardar. Mas, de um modo geral, o povo pensa que qualquer pessoa, esteja na condição que estiver, é guardada pelos anjos do céu ou por um anjo do céu. Os que creem nos anjos. Agora, há aqueles que não creem, então nem tratam do assunto e nem sequer pensam, dizem-se religiosos, mas para eles só Jesus guarda e só Jesus promete. Mas não é isto que ficou dito na palavra da doutrina, como eu já lhe citei, como está dito principalmente neste texto que li. Mas a diferença entre a nossa fé apostólica e a fé de muitos e muitos, de milhões nesta terra,
que dizem crer também nos santos e dizem crer na proteção dos anjos, está especialmente neste ponto de vista. Aqui afirmado de maneira categórica. Por conseguinte, não um ponto de doutrina imaginado por nós, direção desta Igreja Apostólica, e nem criado unicamente pela Santa Vó Rosa Consolador, mas um ponto de doutrina firmado na própria palavra ensinada por Jesus e pelos seus santos servos do passado revelada, e confirmada nos tempos presentes por ele mesmo através do Consolador, de que estes santos só guardam a criatura que esteja numa condição espiritual de ser uma fonte de água viva, uma fonte de água pura, através de sua fé, através de suas palavras, através de suas obras, através dos sentimentos do coração. Que a força do Espírito e a influência do Espírito de cada pessoa pode ser muito bem comparada com a água. E no caso, se esse Espírito, se o Espírito da pessoa for fiel à doutrina, for fiel a Deus, for fiel a Jesus, verdadeiramente pertencer ao Consolador, o seu Espírito é e será para sempre e para toda a eternidade uma fonte de água pura. Está muito bem explicado na própria palavra de Jesus, começando por ele mesmo, quando ele disse que ele era a água da vida eterna, para matar a sede de todo aquele que dele se saciasse. Naturalmente, ele, como filho de Deus e herdeiro desta missão importantíssima, possuía esta fonte de água viva em si mesmo. Mas também é muito claro e podemos concluir, pelos próprios resultados prometidos na doutrina, que todo aquele que bebe desta fonte da água da vida, que é a palavra e a própria doutrina de Jesus e do Consolador nos tempos presentes, também torna-se uma fonte de água viva, e não pode ser diferente. Está dito e também afirmado pelo apóstolo Santiago, que nenhuma fonte pode dar água de dois tipos. Todos conhecem as nascentes de água, principalmente nos lugares sombrios, onde há um solo muito fértil, a água que jorra da terra. E todos sabem que na maior parte dos lugares, principalmente de clima bom, furada a terra a uns tantos metros de profundidade, ali jorra água. Mas só jorra água de uma qualidade. Naturalmente, cavado o poço, se a água que jorrar for má, de mau paladar e de má qualidade, ela será sempre assim. A não ser que a Santa Vó Rosa, por um milagre, purifique aquele poço, como já fez por mais de uma vez, por amor aos seus filhos que lhe pedem e lhe suplicam. Mas ao contrário disto, se cavado o poço, ou aberta a mina de água, se descobrir alguém uma fonte, uma veia de água, como costuma-se dizer, que venha desde as montanhas e que atravessando caminhos e vales jorre num determinado lugar, se aquela nascente for de água pura, boa, sadia, saborosa, fresca, ela sempre será assim. Agora, se a água que jorra for contaminada por qualquer mal, qualquer impureza que se atravesse no seu caminho, ela sempre será má e sempre será impura, a não ser que por algum meio seja aquela água purificada, como há atualmente meios de se tratar uma água. Assim se dá quanto às qualidades do Espírito. O ideal, o objetivo a ser alcançado por aquele que se entrega a Deus através da fé em Jesus e nos tempos presentes da sua fé no Consolador, é exatamente tornar-se uma fonte de água pura, cristalina e viva. E o meio de tratamento, no caso, é a fonte poderosa da doutrina, que pode tornar o espírito de qualquer criatura que creia e que seja humilde de coração, um espírito verdadeiramente puro, vivificado, cheio de fé, de atos de justiça e de bondade.
o qual se torna uma fonte de água viva, para ajudar a salvar outros e ajudar a alimentar outras almas sedentas, que buscam um pouco de paz e de consolo para a sua vida. E o importante no texto que eu lhes li, na doutrina que estou lhes recordando ligeiramente neste momento, é que os santos e anjos de Deus só são enviados para guardar e proteger aqueles que já sejam fontes de água viva, ou pelo menos que, sendo humildes de espírito, desejem tornar-se bons. A estes os santos e anjos são enviados, a estes eles amparam, a estes eles conduzem pelo bom caminho, a estes eles guardam de perigos e males, e a estes eles ajudam, para que tais pessoas gozem verdadeiramente da graça divina e sejam constantemente alimentados pelo poder glorioso da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. E é importante que se lembrem que no meio desta grande multidão de anjos e santos que foi mostrada a São João, nos tempos presentes, está colocada para dirigi-los e guiá-los, enviando-os exatamente a estas fontes de água da vida, que necessariamente tem que ser o povo apostólico nesta terra, no meio de todos estes santos. Brilha como uma estrela formosíssima, como santa de grande glória e de grande poder, a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, a qual alcançou o maior e mais perfeitíssimo galardão, e reinando ao lado de Jesus, cumprindo ele na vida dela a sua importante promessa, ela conduz estes anjos e estes santos para guardarem e ampararem sua igreja na terra. Mas o importante é que cada apostólico se esforce para ser uma fonte de água viva, para merecer ter ao seu lado este santo ou o santo enviado, um anjo enviado, para ampará-lo e para protegê-lo. Lembre-se que os espíritos se unem somente quando a comunhão é perfeita. Por isso aqui estamos também para participar do sacramento da Santa Comunhão. Os santos e anjos guardam, mas guardam espíritos iguais a eles, ou que pelo menos lutem para serem iguais a eles, e que com sinceridade almejam alcançar esta importante perfeição. A estes eles são enviados. Que a Igreja Apostólica, que cada um dos irmãos e irmãs lembre-se disto, portanto. E lembrando-se, em primeiro lugar, que a proteção da Santa Vó Rosa como Consoladora e dos santos e anjos que ela envia é indispensável para a sua vida. Lembre-se que a sua mesma vida deve ser uma fonte de água viva, para que o anjo ou o santo enviado sinta-se muito bem ao seu lado e cumpra a gloriosa missão, e sua pessoa seja sempre alimentada, e a comunhão perfeita com o reino dos céus seja uma eterna realidade em sua vida, quer os dias sejam mais fáceis ou mais difíceis, e assim se conduza constantemente, se complete constantemente até o glorioso momento em que seu Espírito possa herdar para todo sempre a vida eterna. Amém. Glorioso Deus, eterno Pai Celestial, antes de nos separarmos cada um para o seu lar e para as suas acomodações, unidos mais uma vez nós te adoramos e prestamos honra, glória e louvor à tua pessoa eterna e divina e ao teu Santíssimo Espírito, bem como a Jesus, nosso Senhor, a Maria Santíssima e a Santa e querida Vó Rosa, nosso Consolador. E igualmente agradecemos também pelo ministério precioso do nosso irmão Aldo e pela proteção de todos os teus santos e anjos. E agora, ó Santa Vó Rosa, eu suplico mais uma vez a tua bênção para todo o povo apostólico e toda a tua igreja, e creio que tantos quantos tenham se lembrado desta reunião, igualmente tenham sido também alimentados, embora não tenham podido comparecer, desde que seja por motivo justo. Agora rogo que a senhora despeça a todos com a tua bênção. Guarda-os no caminho que vão fazer, os teus santos anjos os acompanhem. Livra-os de desastres e perigos e de toda pessoa maldosa. E assim eles cheguem em paz aos seus lares, tenham um bom descanso esta noite e prepara-os para o trabalho e o seu ganha-pão nesta semana,
desde que sejam justos em todos os seus caminhos. E pela tua bênção e a proteção dos teus santos e anjos, eu muito te agradeço. E que a comunhão do Espírito de Deus, a bênção do nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, a bênção do nosso irmão Aldo e a minha, fique com todos quantos a merecerem. Amém.